Fluminense e Atlético empataram por 0-0 no Maracanã. Os times vinham de derrota no Campeonato Brasileiro da Série A. Evandro Gomes, foi um bom jogo com um resultado justo? Foi um bom jogo, um resultado justo. Primeiro tempo todo do Atlético, segundo tempo Fluminense tomou conta, embora o Atlético tenha tido oportunidades, até marcado um gol, uma posição irregular do João Paulo, coisa milimétrica, mas estava. A verdade é que o jogo esquentou nesse final e o Atlético escapou da derrota, porque o Fluminense perdeu duas oportunidades incríveis. Numa delas, a bola acertando o poste direito do goleiro Fernando Miguel. Muito bem disputado. Jogadores que se destacaram, o Maranhão no time do Atlético, o Nino no time do Fluminense. Tivemos outros bons jogadores, o Éder com uma grande partida, o João Paulo, enquanto não cansou, também como destaque. Esse Luiz Henrique também, bom jogador, trabalhando bem ali na armação das jogadas. Enfim, o Danilo Barcelos. Jogo bom, Pasquetto. Resultado justíssimo, porque justiça no futebol se faz com bola na rede. Ninguém fez. Ambos criaram oportunidades para marcar o gol, não fizeram. Então 0-0 ficou de bom tamanho. Bom para o Atlético, né? Soma um ponto. Um 0-0 justo, Kleber Ferreira? Justo sim. E foi um jogaço, viu, Wendel? Há muito tempo eu não vi um jogo tão bom, tão disputado como esse Fluminense e Atlético. As duas equipes precisando da vitória, as duas equipes buscando a vitória. Nós vimos dois times querendo jogar futebol. O tempo todo as duas equipes procurando jogar futebol. Primeiro tempo com o domínio do Atlético. O Atlético perde 5 oportunidades que não se pode perder. No segundo tempo, o Fluminense equilibrou as ações, foi para cima, perdeu oportunidades também, 2 grandes oportunidades inclusive. O Atlético marcou, mas marcou de forma irregular com o João Paulo, assim, pouquinha coisa de impedimento, mas tinha um impedimento. Então foi um jogaço e o resultado foi justo, porque os dois times mereceram a vitória. Como não pode ganhar os dois, o empate foi justo. As alterações do Eduardo Souza foram boas a partir do intervalo, Evandro? Ou melhor, a partir do primeiro tempo, já que o Dudu, ainda na primeira etapa, sentiu uma contusão muscular? Bom, essa por necessidade, as outras por opção. E o time do Atlético é tão previsível nas alterações que tu te lembras, Pasquetto? No começo, quando eu falei do banco do time do Atlético, falei a nota. Janderson, Baralhas, o Montenegro e o Natanael são jogadores que vão entrar na partida. A gente já sabia até no lugar de quem. E não deu outra, entraram eles mesmos. Quem entrou bem no jogo foi o Janderson, né, dando um calor incrível ali na defesa do time do Fluminense. Mas nós temos que admitir que outros atacantes, tanto o André Luiz quanto o Zé Roberto, não estiveram bem no jogo. Mas as alterações foram boas, sim. Kleber Ferreira, como foi o trabalho do Eduardo Souza nesta tarde no Maracanã? Ele que foi expulso, aliás, no finalzinho. Muito bom, o trabalho dele foi muito bom mesmo. Ele acabou começando o jogo pressionando o Fluminense e procurando fazer o gol logo no primeiro tempo. O time não conseguiu, mas a estrutura tática dele foi para isso e ela funcionou. Se as peças lá dentro não fizeram aquilo que era de obrigação de cada uma delas, o trabalho dele foi bem feito. O garoto Ronald acabou sentindo o peso da responsabilidade na hora de finalizar e as melhores chances foram com ele. Depois do segundo tempo, as alterações dele muito pertinentes. E só não gostei da saída do Zé Roberto. O Zé Roberto jogou uma partida, do ponto de vista tático, muito próxima da perfeita. Não vai ficar no meio do Nino e do Lucas Claro, né? Ele não é doido. Jogador que joga futebol, que é profissional, não vai fazer isso. Sai, abre espaço toda hora para alguém chegar de lado, e o Atlético chegou, não fez o gol, mas chegou, o espaço ele abriu, trocou passes com o João Paulo no meio-campo, auxiliou na defesa. Eu não tiraria o Zé Roberto para colocar o Brian Montenegro. Ele tirou. E foi, exceto essa aí, e todas as demais, são as alterações que ele pode fazer e o que ele tinha, ele utilizou. Quando os jogadores começaram a sentir o peso da partida, o cansaço ele tirou, e alguns por qualidade técnica mesmo. O caso do Matheus Barbosa, por exemplo,
o posicionamento dele não estava bom, o Atlético não tinha uma segunda bola. Entrou o Gabriel Baralhas, no começo ele ficou meio perdido, depois que ele achou o espaço dele em campo, o Atlético cresceu com ele em campo. Então o Eduardo Souza fez o que ele podia fazer e dentro do que ele podia fazer ele conseguiu melhorar o Atlético na hora em que o Fluminense estava melhor no jogo. O Fluminense começou o segundo tempo com uma pressão muito grande, melhor no jogo. E as alterações feitas pelo técnico atleticano acabaram equilibrando as ações. É uma pena mesmo que o Atlético, aquela bola do João Paulo, o João Paulo estivesse impedido, porque ali o Atlético teria vencido o jogo. Ele fez o que ele podia fazer. Evandro Gomes, qual foi o melhor do Atlético nesse jogo? O William Maranhão, sem dúvida nenhuma, uma partidaça dele, tomou conta do meio-campo. Fez uma partida impecável, o volante do Atlético. Kleber Ferreira, o melhor jogador do Atlético. Olha, eu tenho que destacar a partida que fez o Igor Cariús, que jogou muito, apanhou demais, recebeu várias faltas, algumas delas inclusive para cartão. Então eu tenho que destacar a partida que fez o Igor Cariús. Eu gostei muito do Éder também. É sempre um jogador muito lúcido, muito tranquilo lá atrás. E olha que o Fluminense tem um ataque muito rápido. Gostei do Éder, gostei do momento em que entrou no jogo. O Janderson fez uma grande partida, embora fez uma bobagem no final e acabou ganhando ainda o escanteio. Fez uma grande partida, mas sem dúvida nenhuma, a gente até já tinha conversado aqui fora do lance, nós dois, eu e você, Pasquito, e eu disse que o William Maranhão fez uma partida perfeita na minha avaliação. Um volante tem que fazer aquilo que o Maranhão fez hoje, e hoje ele fez uma partida perfeita, tomou conta da cabeça da área, deu lençol, deu passe para gol, criou jogadas, enfim, jogou muito. Para mim, ele foi escolhido pela Rede Globo de televisão também como o melhor jogador da partida, pelos dois comentaristas da Globo, e por mim, antes do voto da Globo, eu já teria o escolhido como o grande jogador do jogo também. Evandro Gomes e Kleber Ferreira, as opiniões para Fluminense e Atlético que empataram por 0-0.